Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje nós vamos fazer o estudo. Tive uns perrengues esses dias, né? Agora, porque eu sou normal, né? E agora hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 1. Amém? Vamos orar e dar início a este estudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento sagrado, Senhor, que nós largamos tudo para ficar nos teus pés. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada vida que está ouvindo a tua palavra. Alcança elas, Papai do céu. Transforma essas vidas, Senhor. Que elas venham a te conhecer e te amar cada dia mais, Papai do céu. Senhor, eu te louvo pela minha vida, por esse ministério, pela vida dos meus filhos, pela minha vida, pelo meu esposo, minha casa, pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço. Te agradeço pelo milagre que o Senhor está fazendo na vida da Sofia, porque eu creio, em nome de Jesus, eu creio no milagre na vida da Sofia. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela salvação, pelo perdão dos meus pecados, pelas vidas que estão ouvindo. Visita o lar delas agora. Seja qual for os problemas que elas tiverem, Senhor, venha ao encontro delas, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos ler com a ajuda de Deus e direção do Teu Santo Espírito. Nova Bíblia Viva. Amém? Então vamos ler. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja que está em Corinto. Amém? Saudações e palavras de gratidão. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus, para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Nunca deixo de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem me dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele, e deu-lhes uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Agora, vocês desfrutam de toda a graça e de todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante este período de espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia, quando ele voltar. Certamente, Deus é fiel. E foi Ele quem os convidou a esta maravilhosa comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos irmãos, suplico-lhes, em nome do Senhor Jesus Cristo, que parem com essa discussão entre vocês, que haja verdadeira harmonia e a fim de que não apareça divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Meus irmãos, alguns que moram na casa de Chloe me contaram a respeito das discussões e contenda entre vocês. Uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, e outros dizem que estão do lado de Apolo ou de Pedro, e outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes?
Será que eu, Paulo, fui crucificado pelos seus pecados? Foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio, porque agora ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim, batizei a família de Estefanas, e não me recordo de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditas, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou a todos quanto creram em sua mensagem. Esta mesma que o mundo considera loucura, parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos, como prova de que está sendo pregado é o verdadeiro, e é loucura para os gentis, porque eles creem somente naquilo que concorde com a sua filosofia e lhe pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentis afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentis, para verem que Cristo é grandioso poder de Deus para salvá-lo. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Este plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Oh, glória! Observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar. Peraí, que tá grudadinho aqui. Para envergonhar os indivíduos que o mundo considera sábio e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grande. Glória a Deus! Para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm a vida por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como se diz nas Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos estudar esse capítulo aqui, né? Então vou pôr essa Bíblia de cá e vou pegar a Bíblia de estudo, né?
Vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. Lá no versículo 1, sabe? O apóstolo Paulo, ele recebeu um chamado especial de Deus para pregar a respeito de Jesus, certo? Porque o Senhor, vocês sabem da história de Paulo, que nós já contou lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, cada cristão tem uma tarefa para realizar. Um papel para assumir, para contribuir a fazer uma tarefa, para contribuir. Então, cada pessoa, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Não adianta você querer fazer igualzinho eu, porque eu estou fazendo isso. Não vai dar certo. Ora a Deus. Deixa Deus te mostrar o que Ele quer para a sua vida, certo? Então, uma tarefa pode parecer mais espetacular do que a outra, mas todas são necessárias para realizar os planos maiores de Deus para a nossa igreja, para a igreja onde que a gente congrega, para a palavra de Deus aqui na terra ser esmiuçada, certo? E para todo mundo. Esteja sempre disponível. Quando o Senhor te mostrar alguma coisa, falar alguma coisa com você, obedece. Então, quando você descobrir o que Ele quer que você faça, coloque-se na posição. Faz que nem Isaías. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Então, esse Sóstenes também, que o Paulo falou, pode ter sido o secretário de Paulo, que escrevia para ele, sabe? Enquanto Paulo ditava. Provavelmente, ele era o líder da sinagoga judaica em Corinto. A gente vê sobre isso lá em Atos 18, versículo 17. Que fora açoitado durante um ataque a Paulo e posteriormente veio a ser um crente. Sóstenes era bem conhecido dos membros da igreja de Coríntia. E por isso, Paulo incluiu esse nome familiar no início da carta. Quer dizer, está escrevendo uma carta para o pessoal que está lá em Corinto. Então, todo mundo conhecia ele. Então, ele fez questão de mostrar que era ele que estava lá com ele escrevendo as cartas, certo? Lá no versículo 2, Corinto, um gigantesco caldeirão cultural, como a gente já falou, com uma grande diversidade de riquezas, religiões, padrões morais, tinha a reputação de ser violentamente independente e tão decadente como qualquer outra cidade do mundo. Os romanos tinham destruído Corinto em 146 a.C., depois de uma rebelião, mas em 46 a.C., o imperador romano Júlio César a reconstruiu por causa do seu porto marítimo estratégico na época de Paulo. Os romanos fizeram de Corinto capital de Acaia, atualmente a Grécia. Era uma cidade grande e oferecia a Roma grandes lucros por meio do comércio e bem com a proteção militar de seus portos. Mas a prosperidade da cidade a tornava propícia a todos os tipos de corrupção. A idolatria prosperava e havia mais de uma dúzia de templos pagãos que empregavam pelo menos 1.000 prostitutas. A reputação de Corinto era que as prostitutas de outras cidades começaram a ser chamadas de garotas de Corinto. Então, o que aconteceu? Em 146 anos antes de Cristo, teve uma rebelião e destruíram Corinto. E Júlio César, 46 anos antes de Cristo nascer, reconstruiu a cidade por causa do porto, porque eles precisavam que era bom para eles, né? Então, eles fizeram isso. Aí vinha gente de tudo quanto é lado, vinha navio de toda parte do mundo, e atracava lá e descia as pessoas, e havia prostituição, havia idolatria, havia todo tipo de pecado, roubo, tapiação, tudo que você imaginar que era contra a vontade de Deus. Então, o que quer dizer sobre isso? Lá no versículo 2, um convite pessoal faz com que uma pessoa se sinta querida e bem-vinda. E aí ele fala, ele invoca o nome do Senhor Jesus e convida eles a ler aquela carta.
o apóstolo Paulo chama eles para perto. A gente pode ver aí que no início ele elogia eles, né? Quer ver? Então aprende, viu, gente? Quando você for chamar a atenção de alguém, elogia, fala das coisas boas, aí depois você chama a atenção. Então o que ele fez? Ele nos convida pessoalmente para sermos cidadãos do reino de Deus. Ele está fazendo um convite aí, ó. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único que pode nos trazer esse glorioso reino, porque ele é o único que remove os nossos pecados. Então, ele está convidando a gente para vir até Jesus, certo? Nós aceitamos o convite de Deus, aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque ele realizou uma obra, ele venceu a morte na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, certo? E essa carta provavelmente não pretendia ser uma carta particular. Ela pode ter circulado em outras igrejas, em cidades próximas. Embora ela trate de questões específicas da igreja de Corinto, que Corinto enfrentava, a igreja de Corinto incluía uma grande variedade de crentes, ricos, comerciantes, trabalhadores comuns, antigas prostitutas do templo e família de classe média. Devido à grande diversidade de pessoas e origem, Paulo se esforçou para enfatizar a necessidade da unidade espiritual e também de um caráter de Cristo em cada pessoa. E no versículo 3, quando ele saúda a igreja, né? A graça e a dádiva gratuita da salvação, né? É concedida por Deus, que nos é dada em Cristo. Recebê-la nos dá paz. Em um mundo de muitas confusões, prazeres incessantes, as pessoas anseiam por paz, certo? Às vezes a gente cumprimenta uma pessoa, fala a paz do Senhor para ela não fala nada, a paz volta para você, viu? Fica sabendo. Mas quando a pessoa recebe a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, ela está recebendo o próprio Cristo no coração dela, certo? Muitas pessoas desistem de buscar essa paz. Acha que ela é impossível de encontrar. Mas a paz de um coração e mente, lembra o que o Senhor Jesus falou lá em João 14? Hoje o devocional foi lá em João 14, né? Lá em João 14 fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Então a paz do Senhor Jesus é diferente, então receba a paz do Senhor Jesus na sua vida agora, amém? E no versículo 4 e 6, Paulo agradeceu a Deus pelos crentes. Lembra que eu falei para vocês? Ele elogiou eles. Ele falou que eles eram uma bênção na vida dele. Por quê? Porque durante a festa de ação de graça, nós nos concentramos em nossas bênçãos, né? E expressamos a Deus nossa gratidão. Mas devemos expressar a gratidão todos os dias. Nunca poderemos agradecer o suficiente. É verdade. Eu sempre agradeço a Deus, principalmente pelo ar que eu respiro. Gente, é muito triste ficar com falta de ar, não é? Deus dá esse ar para nós de graça. Mas quando uma pessoa está doente, que ela precisa ficar num oxigênio, e é caro, viu, o oxigênio, se você for pagar. Então, Deus dá esse ar para nós, Ele dá o fôlego de vida para nós. Nós podemos falar, andar, trabalhar. É magnífico o poder de Deus, né? Quando a ação de graça se tornar parte integral da sua vida, sabe? Que você começar a agradecer a Deus, ser grato. Sabe, gente? Outro dia, meu esposo estava assistindo aquele negócio Balanço Geral. Acho que é aquilo mesmo que chama. É um povo que fica falando mal dos outros. E eu estava lá de fora assistindo a aula. Eu estava com o meu computador lá fora, assim, perto dos meus passarinhos, vendo aula. Assistindo as aulas. Aí veio na minha mente, né? Lá em 1 de Salmo, fala assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda sob os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, a gente sentar na frente da televisão e ver os outros falando mal dos outros, notícia é uma coisa. Mas tem uns programas que só fica falando mal. Fala mal do prefeito, fala mal da prefeitura, do vereador, fala mal disso, fala mal daquilo. O ladrão roubou, xinga o ladrão. É uma coisa assim.
Então, o que a gente vê? A gente precisa parar de falar dos outros. Lá em Colossenses, quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso, maldizer. Maldizer é falar mal dos outros. A gente precisa agradecer a Deus, dar graça por tudo. Ninguém é tão ruim que não tem nada para ensinar, não pode ajudar em alguma coisa, e nem tão bom que não tenha nada para aprender. Então, que a gente possa aprender sobre isso, certo? O que você precisa de agradecer hoje? Pensa numa coisa que você precisa de agradecer. Ontem eu estava ali pondo roupa no arame, orando a Deus, pedindo para o Senhor acerta de uma causa. Gente, eu parei de orar, de repente eu tive a resposta da oração, foi maravilhoso, eu agradeci tanto a Deus. Toda hora que eu lembro, eu agradeço a Deus. Então, vamos ser gratos ao Senhor, amém? E lá no versículo 7, os membros da igreja de Corinto, sabe? De maneira nenhuma nos falta esperando a manifestação do Senhor Jesus, né? O que acontecia? Vamos falar do 7 até o 9. Antes de abordar os problemas, Paulo descreveu suas esperanças à igreja de Corinto. Você lembra que eu falei que ele elogiou, falou o que esperava deles, que eles eram pessoas maravilhosas, que criam em Deus, que Deus estava fazendo muitos milagres e maravilhas através da vida deles. Então ele garantiu que esses crentes, que Deus os considerava irrepreensível, e no dia do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo retornasse, que era pescar daquele jeito até Jesus retornar. Aí, de repente, essa garantia não era por causa dos seus excelentes dons ou pelos seus excelentes desempenhos, mas por causa que Jesus Cristo realizou por eles, através da sua morte na cruz e ressurreição. Tipo assim, não é porque eu sou boa demais, porque eu sou... Não, quem faz isso na minha vida é o Senhor Jesus. Se nós não tiver Jesus na nossa vida, nós não tem nada. O Senhor Jesus mesmo fala lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Amém? E todos que creem no Senhor Jesus serão considerados irrepreensíveis quando o Senhor Jesus voltar. Se nós estiver guardando a palavra dele, sabe? O Senhor vai nos levar às dificuldades, às falhas de hoje. Não conta a história toda. Mantenha sua mente no alvo, que é o Senhor Jesus. Mantenha sua mente lá no Senhor, sabe? Lembra que eu falei? Se acontecer algum pecado na nossa vida, que seja um acidente, não porque a gente programou. Então, se você crê em Jesus Cristo, mesmo que a sua fé seja fraca, você já é salvo e será salvo. Amém? Aí no versículo 10, né, Paulo fundou a igreja de Coríntios em sua segunda viagem missionária. 18 meses depois de sua partida, surgiram essa discussão, divisão, e alguns membros da igreja retrocederam de um modo de vida imoral. Voltou a imoralidade. Paulo escreveu essa carta para tratar dos problemas, para esclarecer a confusão entre o certo e o errado, para que eles pudessem remover a imoralidade do meio. O povo de Corinto tinha uma reputação de trocar um modismo por outro. Paulo queria impedir que o cristianismo degenerasse em outro modismo, que terminasse. Como eles começou a fazer, é tipo assim Já viu quando um cantor começa a fazer sucesso, ele faz sucesso por um tempo, depois ele para? Por aí. É mais ou menos isso. Paulo não queria que a presença de Deus, a vinda do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus fosse um modismo. Então, que a gente possa amar o Senhor de verdade, em todo o tempo. Primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua emoção, de todo o teu sentimento. Então, o que acontece? A gente precisa amar o Senhor primeiro. Por quê? Está acontecendo algum problema com nosso filho? Se nós ficar amando só o nosso filho e não amar o Senhor, nós estamos pondo expectativa na pessoa errada. Mas se você amar o Senhor, Ele pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo. Entendeu o que eu estou falando? E lá no versículo, continuando, versículo 10, né? Ao dizer irmãos, Paulo está enfatizando que todos os cristãos são parte da família de Deus. Os crentes têm uma unidade que é ainda mais profunda que aquela que une irmãos e irmãs de sangue.
Por quê? Porque o laço nosso, o nosso laço é com o laço do sangue do Senhor Jesus. O mesmo sangue, porque nós morremos por pecado e ressuscitamos para viver em novidade de vida. Então, quando a gente passa a viver em novidade de vida, o sangue do Senhor Jesus começa a correr na nossa veia. Aleluia! Glória a Deus! Então, assim, como um treinador frustrado que vê sua equipe brigar, né, na quadra, Paulo pediu uma pausa. Falou, gente, para de brigar, para de discussão. Lembra do Senhor Jesus. Então ele viu o perigo de divisões, de discussões. A falta de unidade dos crentes de Corinto era óbvia. Eles podiam estar jogando com o mesmo uniforme, mas estavam fazendo tanto quanto oposição para provocar uma derrota. Então, a gente tem que pensar que nós estamos servindo a Deus com o objetivo de morar no céu. E se não é ficar brigando com os irmãos, achando defeito neles, porque a gente também tem defeito. Como temos. Então, como é que nós vamos morar lá no céu? Todo mundo junto? Você acha que vai dar certo? Então, vamos parar de brigar. Então, os problemas não eram diferença de opinião, mas lealdades divididas. Eles estavam discutindo sobre qual posição e qual equipe era mais importante. Uns falavam, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O outro, não, eu sou muito mais crente que vocês, eu sou de Cristo. Então, estava dividindo. Por isso que Paulo começou, né? Falou que ele não morreu na cruz, ele falou muito sério. As divisões entre cristãos funcionam como muro de tijolo e cerca de arame farpado. E mina a eficácia da mensagem que os crentes devem proclamar. Concentre-se no seu treinador, que é o Senhor Jesus. Imita ele. E no propósito que ele tem para você. Busque harmonia, manter discussões sobre lealdade fora da equipe. Amanhã nós vamos continuar estudando esse capítulo, porque esse capítulo é 31 versículos, e já deu o horário aqui, porque se eu gravar mais de 30 minutos, eu vou gastar muito tempo editando, certo? Então amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar gravando, certo? Então, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês leiam esses capítulos para vocês me dar assim, falar para mim a opinião de vocês. Escreve mensagem aí embaixo, curte, manda para outras pessoas, começa a seguir o canal, inscreve, ajuda a palavra do Senhor chegar para todo lado e que o nosso Deus, nosso Pai, esteja com você cada dia, cada segundo, cada minuto desse dia. Amém? Fica com Deus, Pai do Senhor Jesus.